Olá, amigos. No nosso encontro de hoje, nós vamos refletir sobre o momento de auxílio espiritual que André Luiz, o Espírito, através da mediunidade de Chico Xavier, nos apresenta no seu livro Ação e Reação, onde vários benfeitores passam-lhes orientações sobre atendimentos, entre eles Aulos, Sânzio, neste momento da nossa reflexão, Silas, em que eles vão atender um caso muito delicado de uma mulher poliana, muito pobre, numa região miserável, campestre, passando por dificuldades, cuidando de um filhinho idiota, numa situação de expiação profunda, os dois vivendo uma redenção bastante difícil, e André Luiz aprende ali, naquele momento, não só os recursos que podem ser manifestados, mobilizados pela espiritualidade, mas como a prece tem uma importância muito grande na intermediação desse processo. Observemos que esse fato se dá no mundo espiritual em relação ao mundo físico. Então, André Luiz começa a narrar nessa obra que eles estavam naquela região, da Mansão da Paz, que chamam, que dá socorro a toda uma região de umbral de sofrimento, sendo orientados pelo benfeitor Silas, quando alguém se aproxima um pouco ofegante, dizendo a Silas: Silas, precisamos de socorro urgente para nossa irmã Poliana. E ele até pergunta por que ela está revoltada, porque ela era uma tutelada da mansão. E Silas sabia que ela estava passando momentos de muita dificuldade com um filhinho disforme, que não tinha condição nenhuma de viver sozinha, e ela, paupérrima, magérrima, pobríssima, não tinha condição de cuidar. Então ele pensou que ela estava desistindo, mas não, ela estava desencarnando. Então o amigo fala: não, Silas, ela não está resistindo. Então ele fala: vamos, que o caso é urgente. E eles imediatamente volitam para ir mais rápido, se apresentam naquela região bastante simples, bastante pobre. André Luiz descreve um ambiente bastante delicado, né? Onde encontra a mulher com o coração já bastante frágil, quase rompendo as coronárias, quase desencarnando, com aquele menininho ali do lado, sem condição absolutamente nenhuma de sobreviver sem o auxílio daquela mulher. E eles estavam ali numa redenção. Então conta André Luiz que Silas, naquele momento, ele olhou e não encontrou nada do ambiente, tal a pobreza, a não ser um velho cântaro com um restinho de água. O que ele fez? Ele foi, magnetizou a água. Observem, gente, que Silas está prestando um socorro como um benfeitor antes da oração. Isso é interessante, porque quando a gente vai buscar o socorro, é bom a gente recordar que nós sempre podemos fazer alguma coisa antes de pedir o socorro. Aqui Silas já vai medicar fluidicamente aquele resto de água que está naquele cântaro velho e vai na glote da paciente que está deitada naquela região de pobreza e começa a aplicar-lhe passes nessa região para despertar-lhe a sede. Ela, naquela fraqueza do coração, nos seus últimos momentos, ela sente a sede, busca o cântaro, toma, sorve aquela água, se sente um pouco mais fortalecida e se acalma. Ela estava extremamente angustiada, o que para problemas cardíacos é pior. Ela sentia que estava desencarnando, ficava angustiada por ver que ia deixar o filho sozinho, piorava o seu estado físico e mais acelerava o processo da ruptura das suas coronárias. Naquele momento, Silas interrompe esse processo e começa a pensar onde iria buscar o socorro. Imediatamente ele comenta: aqui na região não há ninguém com quem nós possamos contar. Então o primeiro socorro que Silas buscaria seria entre os encarnados. Ele mandaria alguém da sua equipe para ir inspirar alguém para vir ali na casa, ver se precisaria de socorro. Assim que trabalha a espiritualidade. Sem a gente perceber, alguém liga para a gente, alguém passa na vida da gente, alguém tem vontade de conversar com a gente e é alguém que está sendo orientado por um benfeitor para nos encaminhar, para nos ajudar. Ali não tinha. Então Silas vai recorrer a uma prece. Olha que interessante a prece de Silas. Ele começa dirigindo-se ao Pai, dizendo assim:
Pai de infinita bondade, Tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes a flor sobre a lama do charco. Desce, Pai, com passivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância do Teu amor. Nesse momento, Silas está elevando o seu pensamento, porque ele está buscando a sintonia de planos mais elevados. Ele precisa de um auxílio de planos mais elevados. Então ele começa a buscar o Criador, se colocando na condição de submissão. E diz André Luiz aqui na sequência que nesse momento acontece o seguinte: azulinhas cintilações nimbavam-lhe a cabeça durante o início da prece. Então, à medida que ele começa a orar, ele muda o tônus vibratório, ele entra numa nova sintonia, ele imita seu pensamento com uma força que é promovida pela sua emoção, pela sua vontade, pelo seu desejo de ajudar. Tudo isso é o poder da prece. E aí ele começa a interceder por Poliana, porque ela é uma devedora, ela está desencarnando. E em vez de ele pedir que ela desencarne e se livre daquele sofrimento, ele vai pedir ao Pai que dê-lhe força para continuar a luta na Terra, que é ali que ela está se iluminando. É na luta, e não é na desistência da luta, e nem no deixar a luta. Isso é importante a gente compreender. Então ele diz assim: Pai, em particular compadece-te da nossa Poliana. Ela não é mais, Senhor, aquela mulher sequiosa de aventura, de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Então ele começa a pedir novas forças para Poliana, que está em redenção junto do seu filho em débito. Ela não é mais aquela moça vaidosa, Pai, que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando pão, com que deve sustentar o torturado filhinho de sua dor e nutrir a sua própria vida. Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Olha que prece interessante. Ele está pedindo para Deus dar força para continuar sofrendo. Se a gente for analisar de forma singela, seria isso: Pai, dai-me força para continuar meu padecimento? Não, para continuar minha redenção. Ele está pedindo a Deus as forças para que a Poliana continue naquela luta. E ele diz por quê? Ele diz assim: Pai, porque o Cristo nos ensinou que o sofrimento é o roteiro que nos reconduz de volta aos teus braços. Nesse momento, diz André Luiz, nesse instante da obra, que flamas de luz, 4, 5 flamas de luz começam a aparecer em lugares diferentes do espaço, se materializam em forma de espíritos iluminados, que já trazendo medicação, que trazem diante da enferma que está deitada na relva onde ela havia sido colocada. Ela absorve aquela no corpo espiritual, fora do corpo, que ela tinha sido tirada do seu corpo, ela tinha dormido com aquela água fluida. Ela recebe aquela energia nova trazida por aqueles espíritos superiores, se refaz completamente. Seu corpo espiritual se fortalece, a área cardíaca muito mais. Ela é levada de volta ao corpo, ela acorda e o corpo recebe aquela medicação e recebe uma nova energia para continuar mais dias de existência aqui na Terra. E diz então Silas para André Luiz e Hilário e os que estavam presentes: agora nós buscaremos o socorro nas redondezas para que alguém venha atender essa nossa pobre irmã. Através de uma prece, todo esse socorro foi possível, mudando o tônus mental, buscando o Pai, pedindo auxílio, chegando ao auxílio, entendendo o motivo da prece, sabendo orar, sabendo pelo que orar, orar pelo que é certo. E o certo era pedir as forças para aquela mulher continuar as provas de iluminação para ela e seu abençoado filho. Guardemos essa reflexão hoje.